Alô, frasqueira, que vai haver show de bola. O Wagner de Jesus pergunta pro Leandro. Leandro, você pensa em repetir o quadrado ofensivo com Jackson, Cascata, João Paulo e Leandrão logo no início? Olha, o Jackson, infelizmente, ele não vai ter condições físicas, né? Porque chegou uma semana atrasado para esse primeiro jogo. Mas eu quero deixar bem claro, inclusive até para o telespectador, que o Jackson, a função real do Jackson é meia de armação, não é meia ofensivo, né? Meias ofensivos hoje, especificamente, seria o Cascata e o Gabriel Potiguar, né? Nós tivemos que utilizar o Jackson nessa função, até em virtude de o Cascata ter se lesionado e nós, dentro de uma organização tática, até pela dificuldade dos jogos, colocamos o Jackson nessa função, mas que não é a função original do Jackson. Então o objetivo é trabalhar o Jackson como terceiro homem, naturalmente dentro de uma estatística, né, dentro de uma sequência, seria o Jackson, o Cascata, o Leandrão e o João Paulo hoje, né? Mas isso aí, lógico, que é muito difícil nós definirmos, porque depende muito mais dos atletas do que do próprio treinador. Ou seja, esse período até o dia 30 é que vai definir realmente quem é essa primeira equipe aí. Essa equipe vai começar o campeonato como titular. Exato, nós já temos uma ideia, né, até pelo que foi desenvolvido ano passado e os treinamentos que nós temos feito. Agora é lógico que vai depender muito do andamento das competições, dos jogos, para nós começarmos a alicerçar uma equipe com uma base solidificada. Certo. Mais participações aqui. Uma pergunta agora para o Flávio. Flávio, o Fagner pergunta, né, que perguntou agora para o Leandro, pergunta se o ABC tem interesse nos seguintes atletas do Cruzeiro. Leandro Lima, que é meia, Anderson Lessa ou Clesa, que são atacantes. Alguma conversa com algum ou com esses jogadores? Teve sim, o ano passado, com o presidente do Cruzeiro, principalmente em função de Anderson Lessa. Não foi possível. Ele prestou, se não me engano, ao esporte, mas que nesse primeiro momento nós estamos praticamente com um grupo, a gente não fala em grupo fechado, mas com um grupo posto, e nesse primeiro momento não. Fred Neto? Eu acho que existe todo esse, como o próprio Leandro falou agora, né? Primeiro trimestre, Copa do Brasil e o Campeonato Estadual. Na medida que o ABC vá passando de fase na Copa do Brasil chegando perto da Série B, a necessidade da chegada de mais jogadores para formar o time para a Série B, ela é o objetivo, né, Leandro? Exato. Nós temos dois planejamentos, né, que seria o primeiro trimestre e o segundo trimestre, que já a partir daí já seria o clube com a visibilidade da Série B do Brasileiro. Então eu, como técnico do ABC hoje, eu só posso pensar no primeiro trimestre. Então, o primeiro trimestre ele está mais ou menos organizado, faltando pouca coisa para que nós possamos dar andamento. Agora, o segundo semestre, inclusive até a vida do treinador, ela depende de resultados, né? Verdade. Então, nós esperamos fazer um bom trabalho no primeiro trimestre para que nós possamos continuar no ABC no segundo trimestre, já preparando-se, né, para a Série B do Brasileiro. Inclusive, a Série B do Brasileiro, ela pode ter alterações até pela qualificação da competição e a dificuldade da competição, que é diferente do Campeonato Estadual e, naturalmente, com certeza, da Copa do Brasil. Flávio, quarta-feira, amistoso internacional, ABC e River Plate. Como é que estão os preparativos para essa partida? E o torcedor já pode comprar seu ingresso, garantir sua vaga a partir de quando? Já a partir de segunda-feira, estivemos hoje conversando com o vice-presidente Paiva Torres em relação a esse jogo. Precisamos sentar mais um pouco em relação principalmente ao marketing. Acredito até que será feita a apresentação do ônibus do ABC nesse dia, que o ônibus está em Natal, né? Está guardado a 7 chaves. Muita gente perguntando sobre ele também por aqui na internet. Está aqui, chegou semana passada, o ônibus está posto realmente para a equipe de futebol. E o jogo será a partir de amanhã, se não me engano, sexta-feira, começa a se trabalhar todo o jogo contra o River Plate. É uma equipe muito boa, tem tido uma performance muito grande no futebol sul-americano. Esperamos que o ABC faça uma boa apresentação desse dia. E o River Plate vem completo, né, para enfrentar o ABC? Vem completo, ele tem um jogo antes em Belo Horizonte, depois vem para Natal e depois segue para outra cidade. É isso aí, ou seja, um jogo que promete, um jogo disso. Um amistoso, né, mas que pode ser uma boa oportunidade, inclusive para o torcedor avaliar
como andam os jogadores no ABC. E falando em jogador e torcedor, continuamos no Twitter, muita participação. Continue participando, @JogoAbertoRN, esse é o nosso Twitter oficial. O Romildo Marques pergunta se o contrato do Jackson foi renovado só para o estadual ou durante a temporada inteira. Leandro ou Flávio, quem quer responder essa? Flávio Anselmo. Ele tem contrato conosco até dezembro de 2011. Agora, aproveitando, falando sobre o Jackson, e qual a importância do Jackson na sua formatação técnica, Leandro? Olha, é até suspeito, né? Eu fazia uma colocação em relação ao Jackson. Agora, é importante ressaltar que o Jackson é um jogador de 37 anos de idade e um jogador que tem um poder físico, né? Uma condição física extraordinária, né? Existem jogadores de 37 anos que, infelizmente, decaem muito no aspecto físico e não conseguem a manutenção aí e dividendos, né, em relação à parte técnica, né? E é o oposto do Jackson. O Jackson é um jogador que não fuma, não bebe, se cuida muito, né? Então isso aí tem um fator pro ABC hoje muito importante. Outro fator é a questão de grupo. O Jackson é um jogador extremamente bem quisto, bem relacionado com o grupo. É aquele jogador experiente que só traz coisas positivas, né? Coisas boas para o grupo, né? Então, jogador que já foi de seleção brasileira, jogador que já atuou em grandes times do Brasil, com toda a humildade do mundo, né? Ele está aqui nos ajudando com o seu trabalho, sempre humilde, é tratado de forma igual dentro do clube, pelos companheiros. Então, esse é um fator que só nos deixa lisonjeados, né? Pela qualidade do atleta e pelo que ele representa hoje no grupo do ABC. Leandro, e Cascata? Como é que tá o Cascata? Deixa eu aproveitar essa pergunta aqui, emendar com o que o Felipe falou. O Vitor, aqui no nosso Twitter também, o V Vaquinha, mais ou menos isso, eu acho, ele pergunta também se o Cascata vai ser mais um atacante ou se vai voltar para a posição de origem, complementando aí o que o Felipe perguntou. Correto. O Cascata, a função dele é meia de frente, né? Meia apoiador. Agora, até pela versatilidade e pela qualidade do Cascata, nós até podemos, dentro de uma necessidade, utilizarmos o atleta como um atacante, como aconteceu no primeiro jogo lá contra o Ituiutaba, que inclusive ele fez o gol e não estava no seu máximo no aspecto físico, mas deu uma contribuição muito boa, porque é um jogador de altíssima qualidade, né? Então, o ano passado o Cascata já teve um bom desenvolvimento, foi muito importante dentro do nosso trabalho, teve um retorno, custo-benefício para o clube muito bom. Isso é um fator que nós devemos ressaltar. E eu espero que nesse ano de 2011, da mesma forma que foi em 2010, ele nos ajude, contribua com o ABC e naturalmente nós teremos ganhos. É isso aí, gente. Enquanto Flávio Anselmo e Leandro Campos. Flávio e Leandro, vamos continuar aqui no Twitter. Tem muita gente perguntando sobre a reforma no Frasqueirão. Flávio, alguma novidade sobre isso? Tem. Datas? Tem. O nosso arquiteto, o Gley Carles, está ultimando, né, os últimos detalhes em relação às futuras mudanças na infraestrutura do ABC e na estrutura do Frasqueirão. Acredito que por todo esse mês ele deva estar apresentando para a diretoria do clube. Tiago, até aproveitando aqui rapidinho, o Paulo Trigueiro está aqui no Twitter, do Futebol do RN, né, do site Futebol do RN, um abraço para ele. Ele pergunta, Leandro, já começaram os coletivos, ou já tem data para começar, já avisando o jogo contra o River Plate? Não, na verdade eu entro hoje com um trabalho de fundamentação, já um trabalho técnico dinâmico, embora os nossos preparadores físicos já iniciaram o processo com bola, porque é muito importante esse processo, já iniciando também de compensatório em relação à parte física. Nós iniciamos agora, temos um coletivo marcado para sábado, às 15h30 no Frasqueirão, né? Inclusive o torcedor que quiser comparecer, eu não sei como é que está funcionando em relação ao sócio-torcedor, se é permitido a entrada de todos, mas nós temos no sábado esse primeiro coletivo, até mesmo porque os atletas que foram contratados irão participar também. Essa pergunta aí sobre a reforma do Frasqueirão foi do Wellington César aqui no Twitter. Valeu pela audiência, Wellington. Sem entrar em polêmicas, mas a gente sabe que nessa semana um assunto que tomou conta acabou saindo da internet, parando nos jornais, foi aquela história de declarações de dirigentes do América. Sem entrar nesse debate, mas tendo esse tema do principal adversário, né,
do grande rival do ABC, que é o Alvirrubro, o América. O Renato Dantas, de Ponta Negra, diz que leu em algum lugar que o América não paga IPTU e que conseguiu isso na justiça. Pergunta se o ABC também tem essa vantagem, digamos assim, e se essa história é real. Existe alguma coisa relacionada a isso, Flávio? Falando-se do ABC, claro. Confesso sinceramente que não sei, porque... Essa parte mais administrativa, não. Tiago, eu acho que a gente não deve, eu já falei isso no Twitter, falo novamente aqui ao vivo, eu acho que a gente não deve entrar nem nesse mérito. Não, com certeza não. Até porque nós somos jornalistas, temos que apurar o assunto, não adianta sair por aí. A gente não tem nada apurado sobre o assunto, a gente não vai comentar sobre o assunto. E se polêmicas de torcedor, pelo amor de Deus, não vamos entrar nesse mérito também. O torcedor não merece. O torcedor merece notícias concretas, objetivas e coisas realmente que construa. E é isso, a linha editorial do Jogo Aberto de Ação, é essa, e não vamos entrar nesse mérito. E aproveitando até falando nisso, né, com o próprio Flávio Anselmo e o Leandro, das divisões de base do ABC, tem alguma novidade que vai ser integrada aos profissionais aí, do Sub-20, Sub-18? Olha, nós estamos aí fazendo acompanhamento, inclusive as nossas equipes de base, né, principalmente o Sub-16, tem uma competição muito importante agora na cidade de São José do Rio Preto, né, em São Paulo, onde será uma competição muito proveitosa pelo nível da competição. E nós estamos monitorando, né, alguns atletas, estamos aí até com uma expectativa muito grande de até guindarmos esses atletas para esse ano ainda, ou para daqui a um mês, eles integrarem as equipes de profissionais do ABC. Então esse é um processo que nós sabíamos que iria demorar um pouco, porque nós não pudemos fazer isso aí no ano passado. Agora, já com uma substância maior, com uma qualificação maior, um trabalho bem melhor desenvolvido, né? Comandados pelo Didi. Então eu penso que o ABC precisa e deve, né, favorecer e estruturar bem esse trabalho na base, para que os dividendos, né, eles venham num breve espaço de tempo. Verdade. Mais uma pergunta aqui no Twitter. Gabriel Tavares agora pergunta para o Leandro Campos: os torcedores poderão ver os novos contratados como contra o River Plate? Já está pensando nessa formatação da equipe para esse desafio amistoso? Correto. Eu falei anteriormente, né, que nós vamos iniciar principalmente o primeiro tempo, né, privilegiando os jogadores que estavam conosco, né, na Copa Nordeste, na temporada passada, né, a Série C do Brasileiro. E posteriormente, a segunda etapa, nós já começamos a fazer as substituições, né? Eu até, por questão de contrato, né, nós só poderemos fazer 5 substituições de jogadores de linha e somente um goleiro, né? Então é lógico que nós vamos procurar mostrar esses atletas para o torcedor, para que o torcedor possa já, nesse primeiro jogo, já ter uma visibilidade em relação aos jogadores que foram contratados. Mas penso que isso aí pode ainda haver uma variante, né? Se for de comum acordo, inclusive com a direção, né? Se nós aumentarmos o número de substituições, né? Que aí melhor, né? Facilitaria que nós colocaríamos todos para jogar. Até Flávio, análise mesmo, né? Sobre o River Plate, você conhece algum jogador do time uruguaio? Existe alguma possibilidade, sei lá, de algum intercâmbio, de fechar alguma parceria com o ABC? Não, sinceramente não, nenhum atleta. Algumas informações que temos é através de um colega de vocês, aqui do segmento de comunicação, que é o Dionísio Oteda. Que acompanha muito futebol uruguaio. Ele acompanha muito. Acredito que... Por que será, né? Nesse primeiro momento, não. Ah, legal.